pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre um material chamado blocos lógicos. Os blocos lógicos, eles consistem num material formado por diferentes formas geométricas, diferentes cores, diferentes espessuras, né, e diferentes tamanhos também. Né? Então são vários atributos, né? A gente pode escolher cor, tamanho, forma, enfim. E com base nisso, né, propor, né, para quem vai utilizar esse material que classifique então, né, essas peças de acordo com o atributo que a gente escolher. Né? Então ele foi basicamente criado, né, para desenvolver uma habilidade chamada de classificação. Foi criado pelo matemático Zoltán Polygenes, matemático húngaro, que queria criar uma atividade, né, para a criança aí, a partir de 5 anos de idade iniciarem aí, então, no raciocínio lógico, né? Então, para exercitar basicamente o raciocínio lógico e criar então esses esquemas de classificação. O que é classificação? Né? Basicamente é separar, né, diferentes grupos e colocar no mesmo conjunto objetos que têm alguma coisa em comum, né? Então, agrupar, né, por semelhanças e separar por diferenças. Basicamente isso. A gente pode pensar por forma geométrica, né? Então, agrupar materiais que têm a mesma forma geométrica, né, em diferentes tipos de conjunto, ou pela cor também, né? A gente pode propor isso. Então, essa habilidade de classificação foi bastante estudada aí por muita gente que pesquisa sobre alfabetização matemática, né? Uma das primeiras a estudar esse processo foi a Constance Camy, né, nas décadas de 1960 e 70, que estudou com crianças, né, como que elas fazem quais são as estratégias mentais, né, que elas usam para agir em situações que envolvem diferentes tipos, na verdade, de habilidades iniciais aí da construção do conceito de número, mas uma delas é a classificação, né, que é o foco aqui desse material, né, dos blocos lógicos. A inclusão hierárquica de classes também é um outro processo bastante interessante que pode ser desenvolvido também com o uso dos blocos lógicos. O que é a inclusão hierárquica de classes? É a ideia de um conjunto estar dentro do outro. Né? Então, a Constance Camy traz esse exemplo aqui das rosas, das margaridas e das flores, onde ela pergunta para as crianças, o que tem mais? Tem mais rosas ou mais margaridas? Né? Que são conjuntos diferentes, são classes diferentes, né? Rosas e margaridas. E em seguida ela faz uma pergunta que é, o que tem mais? Tem mais margaridas ou mais flores? Né? Flores, claro, é o conjunto maior que tem tudo que está ali, né? E margaridas é um conjunto menor. Então essa ideia de que um conjunto pode estar dentro de outro, né, ela também pode ser desenvolvida como bloco lógico, porque a gente tem ali os quadrados. Né? Bom, mas tem os quadrados pequenos e tem os quadrados grandes, né? Então são dois conjuntos, mas todos eles são quadrados e estão num conjunto maior que é o conjunto dos quadrados. Então isso também pode ser né, trabalhado ali com as crianças, essas noções iniciais de classificação e de inclusão hierárquica de classes também. Né? A inclusão hierárquica de classe é importante, né, porque é um processo pré-numérico, não envolve conhecimento sobre numerais, sobre números, sobre contagem, né? Mas ele ajuda a criança a entender que uma quantidade pode estar dentro de outra. Né? Isso, junto com outra habilidade também pré-numérica chamada seriação, né? Seriação é colocar ordem, né? Colocar objetos em ordem seguindo algum critério, do menor para o maior, por exemplo, né? Também sem ideia de número ainda. Esses dois processos ajudam a criança, né, a entender melhor a contagem, depois nos anos iniciais, né, nos anos escolares iniciais, e a quantificação, né, é justamente esse processo que a gente desenvolve com a classificação e a inclusão hierárquica de classes. Né, as duas ajudam na quantificação, que é o processo de associar um numeral a determinada quantidade de objetos. Né. A contagem, a quantificação, quando, né, consolidadas, quando bem desenvolvidas, então é o que se diz, né, aí a Camy, principalmente Constance Camy, ela diz que a criança desenvolve o conceito de número quando ela consegue sintetizar, né, utilizar as duas habilidades ao mesmo tempo, a de contagem e a de quantificação. Então esse material, os blocos lógicos, ele pode ser usado com crianças antes, né, da construção do conceito de número, né, para desenvolver essas duas habilidades, que, né, a classificação e a inclusão
hierárquica de classes. Eu estou aqui no laboratório de matemática do campus KVG do IFSU e estou aqui com peças, né, de blocos lógicos, tá? Então, tem aqui um monte de peças, né? Só para mostrar melhor para vocês, a gente pode ter diferença de espessura, né? Então, aqui eu tenho 2 discos, né? Então, aqui, repara que eles podem ter diferença de espessura, eles têm o mesmo tamanho, se a gente olhar aqui, né, a área da face dele, né? Tem a mesma área, vamos dizer assim, tem o mesmo tamanho, tá? Mas a espessura é um pouquinho diferente, né? Então, a espessura é diferente, a gente tem formas diferentes, né? Então, tem um retângulo, né? Como na face principal aqui um quadrado, né? Na face principal aqui um triângulo, né? E aí tem os triângulos que são pequenos, os maiores, né? E eu tenho aqueles que são mais espessos, né? E menos espessos, né? Tem menos profundidade, aí se a gente for comparar dois, eu vou mostrar bem aqui, né? Então, repara que essas peças aqui, elas têm diferenças de formas, né? De espessura, de tamanho e de cor também, né? E isso é muito bom, porque a gente tem vários atributos aqui para perguntar para a criança. Então, a gente pode pedir, por exemplo, olha, separa, organiza aí. A gente pode simplesmente dizer assim para ela, organiza aí, separa como tu acha que deve ser. E aí a criança vai tomar algum critério, né? Então, por exemplo, posso separar as peças por formas. Vou botar, então, os discos mais para cá, né? Os quadrados mais para cá, retângulos mais para cá, separar por formas geométricas, né? Triângulos para cá, enfim, né? Posso fazer uma separação desse tipo aqui, né? Isso aqui que eu acabei de fazer aqui é classificação, né? Então, separar em conjuntos, né? E agrupar no mesmo conjunto aquelas peças que têm semelhança. Mas o que são peças semelhantes? Aí a gente que vai determinar um critério para a criança, ou a própria criança vai determinar um critério, mas tem que ter algum parâmetro, tem que ter algum atributo, né? Então, nesse caso aqui, eu fiz, né, tomei como atributo as formas geométricas. Então, tem triângulo para cá, quadrado para cá, retângulo para cá e disco para cá. Eu poderia pedir, eu quero as peças pequenas só, né? Faz aí um conjunto só de peças pequenas. Aí não importa, no caso, né, não importaria a forma, né? Então, as peças pequenas estão aqui, então eu tenho o conjunto, né? Esse conjunto das peças pequenas que eu separei aqui, né? Então, isso é habilidade de classificação, né? Outra coisa que a gente pode pedir também me separa aí os retângulos pequenos e os retângulos grandes. Então, aqui eu tenho várias peças pequenas, né? Vou tirar o disco só que tem aqui. E eu tenho aqui desse lado aqui só retângulos, tá? Retângulos pequenos. E aqui eu tenho 2 retângulos grandes, né? Os 2 que eu tirei daqui. Então, eu tenho os retângulos pequenos e os retângulos grandes, né? E a gente pode perguntar para a criança, o que tem mais? Tem retângulo pequeno ou retângulos, né? Ou peças retângulos. Então, a criança vai entender que, tem o conjunto dos retângulos pequenos, tem os conjuntos retângulos grandes, mas tudo aqui é retângulo, né? Então, tem um conjunto maior. Isso seria a inclusão hierárquica de classe. Então, existem as classes, né, que são os conjuntos de objetos, e existe a inclusão hierárquica de classes, que é de entender, né, que um conjunto pequeno vai estar num conjunto maior, né, que é um conjunto que tem um atributo, uma característica que é mais geral, que não só daqueles objetos que estão no conjunto pequeno, né, mas também que pode abranger mais conjuntos, ou seja, conjuntos de objetos podem estar dentro de outros conjuntos de objetos. Então, essa é a ideia da inclusão hierárquica de classes. Esse é um material que dá para fazer vários jogos, várias atividades, né? Também vai da criatividade do professor, que pode também inventar atividades, inventar jogos que envolvam diferenças entre atributos, né? E ele é muito interessante justamente porque ele tem atributos diferentes, espessura, cor, tamanho, forma, né, geométrica, e a gente pode misturar e colocar isso em conjuntos maiores, trabalhar também inclusão hierárquica de classes, né? Então é um material bem interessante, bem clássico, né? Muitas escolas têm esse material, muitas universidades, muitos institutos aí de ensino têm esse material, né, de madeira, geralmente, e mesmo se não tiver de madeira, é possível fazer ele de papel, né, e trabalhar ele em sala de aula, né, bem tranquilo de fazer, né, produzir esse material também, né, mesmo que seja de material
de papelão, né, de EVA, também é possível fazer esse material, né? Enfim, né, então é um material bem interessante para desenvolver principalmente a classificação e a inclusão hierárquica de classes, tá? Com crianças aí a partir dos 4, 5 anos.